E eu fico me perguntando, será que a gente tem muita gente preparada assim na igreja hoje em dia? Se você não tem resposta, eu queria arriscar. Não temos. Não temos. A grande maioria dessa igreja que hoje cresce em toda a terra, com a extensão de um oceano, mas que tem a profundidade de um pires, não está preparada para esse tipo de coisa. Urge a gente aprofundar no processo de discipulado. É urgente isso. O texto diz que essa pessoa que atravessa o vale, veja aí, não teme o mal pela convicção de que ele está presente. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem já pôde ir lá para Israel, ou não precisa, aqui no oeste catarinense, perto lá onde eu vivo, a gente tem muita criação de ovelhas. Tem um fenômeno interessante na hora que você observa o pastor no campo cuidando das ovelhas. O fenômeno é o seguinte: o pastor está lá no campo, a ovelha está por aqui. Em Israel isso é muito forte, né? Essa figura é muito forte. Ele tem uma vara menor que ele segura, que é meio uma vara para pau, porrete, bengala e cacete, como diz meu irmão, não é? Se o lobo chegar, bota para correr. A outra é uma vara meio com um cabão de guarda-chuva que ele usa para puxar o bichinho, vem cá, não vai lá não, vem cá, peraí, se cair. Ela tem essa função. Às vezes as ovelhas estão perto dele, ele está segurando aquele cajadão, ali, ele está dormindo, não é? Babando literalmente ali de sono. Mas a ovelha olha para ele e fala, tá aí pastor, beleza, estou protegida. Não é? Ela olha, o que importa é ver aquele pastor em pé, na cabecinha da ovelha, um animal altamente dependente. E é engraçado uma cena que acontece nessas campinas, que é quando aparece um coiote, um lobo. O lobo aparece lá de cima, ele manda aquele que para nós soa assim. Mas na orelhinha da ovelha soa assim, comida, janta, oba! Não é? E vocês já repararam, vocês já tiveram a cena, a única coisa que a ovelha faz, ela se assusta, porque afinal a gente se assusta com os uivos do mundo, não é? Quando os lobos uivam, a ovelha se assusta. É do ser ovelha tomar susto. Agora, a diferença do texto é o que está para além do susto. Veja aí, não temo mal, porque ele está comigo. Essas ovelhas, quando ouvem o uivo, elas levantam a cabeça, se assustam, mas se elas olham para o pastor, é impressionante. A única coisa que elas fazem, elas chegam mais perto dele, todas juntas, fecham o círculo e elas continuam comendo. Como se dissesse, lobo, vem quente que o negócio aqui está fervendo. Aqui tem pastor. O problema na vida é quando bate o uivo do desemprego, o uivo de uma doença, o uivo de um filho que foi e você não sabe nem para onde, o uivo de uma relação conjugal com problemas. Quando batem esses uivos e você se assusta e olha para o lado e não vê ninguém. Aí baixa o medo. Agora, você não vê ninguém, não é porque o pastor foi tomar água ou está de férias. Há uma expressão na tradição de Israel que diz, Israel, tranquilize-se, não pestaneja, não dormita, não cochila aquele que te guarda. Ele está sempre com os olhos sobre vocês. O problema é que às vezes a gente correu para longe do pastor tal distância, que nessa hora a gente olha e não vê o pastor perto. A gente está vivendo a síndrome do bode. O bode, diferente da ovelha, ele acha que ele resolve tudo na força bruta, na chifrada, né? Ele vai jogando tudo para cima. Até que um dia ele encontra um jipe e quer brincar de jogar jipe para cima. Não é? E o jipe joga para cima. Não é? Então, o susto é comum às ovelhas. Você e eu somos pessoas de carne e osso. Ao longo da vida a gente vai tomar alguns sustos. A diferença é, em tomando o susto, como reagimos. Nos assustamos. Primeiro passo. Legal, passou no teste dos humanos. Você é humano, parabéns. Agora, o segundo passo, é humano, ovelha. Ovelha do bom pastor. Porque se é, você vai olhar para ele e falar, opa, peraí. Eu, numa dessas que eu falei das duas que eu passei no Vale da Sombra da Morte, eu orei, uma oração muito particular, e eu disse para Deus, Deus, o negócio está feio. As pessoas vêm me visitar aqui, eu olho para a cara delas, elas olham e fazem... Não é? E eu falo, o que foi? Ela fala, não, você não está tão ruim. Tarde, né, meu amigo? Já era. E eu falei, Deus, isso aí vai ter mesmo. Então eu pensei, estava lá, detonava, isso aí vai ter. O que eu preciso é cada vez que eu olhar para o lado aqui, eu ver o Senhor em pé. Eu falei, então, por favor, meu Deus,
me ajuda cada vez que eu olhar aqui, com esses olhos que a gente chama de olhos da fé, sei lá como, me deixa te perceber aqui, te ver aqui do meu lado, porque aí eu vou continuar lutando. Enquanto se eu estiver em pé aqui, eu sei que há espaço para lutar. E foi assim até a recuperação. O que eu não posso é deixar que esse uivo me esmague, me torture, me escravize. E aí faz toda a diferença saber se eu estou batendo de bode ou se eu estou sendo de fato ovelha. As ovelhas dependem do pastor. É um animal extremamente dependente. Tem um livro escrito por Philip Keller, que foi pastor de ovelhas por muitos anos. Esse livro está publicado em português há muito tempo. Ele conta que quando a ovelha fugia uma vez, ela insistia e fugia 2 vezes, ela insistia e fugia 3 vezes, ela recebia um adjetivo, né, de uma ovelha que varava sempre o tempo todo, que fugia do espaço. Eles tinham uma prática, como pastores, de uma vez que ela fugiu, ir atrás, quebrar a pata dela, ele, o pastor, lá onde ela fugiu, aí lá mesmo ele arrumar, colocar uma tala, colocar ela no ombro e trazer de volta. Para que ela aprendesse que o bom lugar para estar é lá no redil, é lá no aprisco. Agora me responda uma coisa para a gente encerrar. A ovelha nasce conhecendo a voz do seu pastor? Não. Ovelha quando nasce só conhece uma voz, não é? Qual? Da mãe dela. A Bíblia diz, quando Jesus assume toda essa grandeza de Deus para si e se mostra como o bom pastor, que as ovelhas hão de seguir o seu pastor. E é interessante que Jesus é curto e grosso nesse assunto. Querem me seguir? O grande intento da vida é esse, o projeto de vida é seguir a Jesus. Pois bem, façam. Até porque é só isso que tem que ser feito. Agora, como é que Jesus apresenta isso? Ele não diz com todas as letras: eu sou bom pastor, dou a vida pelas ovelhas se for preciso, e mostrou que era mesmo e que dava mesmo. Foi preciso, ele deu. Mas ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Mas ovelhas não nascem conhecendo a voz do pastor. Essa é uma outra cena em Israel interessante. Descem aqueles 15 rebanhos, cada um com um dos pastores com aquele cajado na mão. E as ovelhas ficam todas misturadas. Na hora de ir embora, é muito engraçado. Desce um pastor daquele com cajado, o outro também, e o outro também. Aí um fala, calé, 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 calé. E o outro fala, calé, 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 calé. E o outro fala, calé, 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 calé. Não, estou falando sério. Eu, se fosse ovelha, estava lá até hoje, procurando quem que é o quelé, quem que é o quelé. É verdade. Elas não têm a menor dúvida. Ele sai quelé, 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 e ela sai certinho atrás. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Você conhece a voz do seu pastor? Há um espaço rápido, perceptível no meio das crias dos uivos de lobo. Eu quero terminar esse meu tempo hoje de introdução que nos chame a pensar nos outros dias sobre o discipulado cristão, especialmente amanhã de manhã e na próxima manhã também, à luz de Mateus 28, a chamada Grande Comissão. O que há ali de mandato sobre essa coisa do discipulado? Eu quero terminar contando para vocês uma história que a gente ouve dos irmãos mais jovens há mais tempo, né, na igreja, que já caminharam uma boa vida. Diz a história o seguinte: diz a história que um dia, lá em Hollywood, a Meca, né, do cinema, da produção cinematográfica, na igreja presbiteriana que existe lá até hoje, uma igreja conhecida por conta do seu ministério de evangelismo e tudo mais, num daqueles cultos de fim de ano que aconteceu naquela igreja, um pastor, que foi pastor da igreja lá muitos anos atrás, 96 anos o pastor tinha, ele foi convidado a voltar naquela comunidade para ser homenageado, uma coisa assim de gratidão. Queriam vê-lo, saber como é que ele estava, convidado por ser ele e a esposa, e ele não participou do culto de ação de graças pelo novo ano iniciado, foi um culto mais cedo, e foi para a casa de um pessoal lá que o convidou para a ceia da virada do ano. Muito bem. Chegou lá na ceia, aquela festa para cá, feliz ano novo, vai chegando, meia-noite está chegando, falta 10, falta 15, falta 5 e tal. Alguém lembrou que o pastor estava lá.